Oi, meus amores, que bom estar com vocês. Estivemos afastados aí um pouquinho por causa de alguns imprevistos, de alguns problemas, mas estamos retomando hoje o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos ainda na parte primeira das causas primárias, no capítulo 3 da criação, e estamos hoje tratando da seção do texto que aborda a pluralidade dos mundos. E Allan Kardec se dirige aos espíritos, inicialmente dentro dessa seção, da seguinte forma: são habitados todos os globos que se movem no espaço? É uma discussão que existia muito naquela época e que, na verdade, existe ainda até hoje, né? Será que todos os planetas, todos os globos que existem no espaço, eles são habitados? E os espíritos são taxativos, diretos? Sim. E o homem terreno longe está de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Os espíritos vão trazer esse tipo de afirmativa meio que para colocar a gente no nosso lugar, né? É ilusão nossa achar que somos os seres mais inteligentes, os mais bondosos e os mais perfeitos do universo. Os espíritos ainda continuam. Entretanto, e dentro dessa mesma ideia de pensamento, né? Há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. E eles complementam: orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Allan Kardec vai colocar uma nota a essa resposta. E a nota, ela vai trabalhar a ideia por trás dessa resposta, porque ele começa deixando bem claro que, dizendo que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é a nossa perfeição, que é o amor, que é a felicidade. A finalidade das nossas existências é estarmos mais próximos de Deus. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Seria muita pretensão nossa achar que Deus criou todos os corpos celestes de que a gente tem notícia quando a gente observa o céu numa noite estrelada e achar que ele fez tudo aquilo só para ficar lá em cima de enfeite, para deixar a gente mais feliz, para deixar a gente mais romântico diante dessas belezas. Não, isso daí é ilusão nossa e é pretensão nossa. Kardec lembra que, certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. A ideia é essa. Eles estão lá por algum motivo muito mais grandioso do que simplesmente deixar a gente feliz com aquilo que a gente está vendo. Nada, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra existe, aliás, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É pretensão demais da nossa parte imaginar isso. Deus não cria nada sem necessidade, sem utilidade. Allan Kardec, dentro dessa sequência, vai trazer para a gente a seguinte informação. Aliás, a seguinte pergunta. Questão 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Todos os globos que existem no universo, eles são constituídos da mesma forma? E os espíritos respondem que não. E completam: de modo algum se assemelham. Os planetas não são todos iguais, da mesma forma que as estrelas não são todas iguais. Existem diferenças, às vezes diferenças sutis, mas não são todos da mesma forma. Na questão 57, pensando nessa questão da constituição, dessa semelhança, né? Kardec vai fazer a seguinte pergunta: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, se os mundos não possuem todos eles uma constituição física única, e o que a gente vai entender por essa constituição física única? Os mesmos elementos químicos formados da mesma forma, e isso daí traz para a gente
uma dimensão que seria interessante, porque, por exemplo, os cientistas, volta e meia, né, quando lançam as sondas espaciais, eles buscam, por exemplo, presença de água em outros planetas, porque a presença de água justificaria a existência de uma vida da mesma forma que a nossa aqui. Mas quem disse que essa é a única forma de vida que existe? Então a pergunta de Kardec se justifica também dentro desse sentido. Por isso ele vai pensar dessa forma, né? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam, se os mundos possuem constituições físicas diferentes, ou seja, se eles possuem ou são formados por elementos químicos ou por organizações desses elementos, ou vamos mais fundo, né, dentro daquilo que a gente estudou, se o fluido cósmico universal ele é passível de combinações diversas que vão dar origem a todas as formas que a gente conhece, né, de estados da matéria, será que se esses mundos possuem essa constituição diferente, os seres que habitam esses mundos também são formados de formas diferentes? E os espíritos respondem que, sem dúvida. Do mesmo modo que no nosso planeta, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se a gente, e Kardec vai lembrar disso lá na frente, né? Se a gente não conhecesse os peixes, a gente talvez não imaginaria a possibilidade de existirem seres vivos que vivam dentro do ambiente aquático. Pensando dentro desse contexto, né? Se nós não conhecemos como é que é a estrutura física desses outros planetas, não tem como a gente definir ou dimensionar no sentido de medir mesmo, no entendimento mais amplo, como é que são seres que fazem parte desse planeta. Eles são formados de quê? Né? E aí a gente vai vendo em algumas histórias de ficção científica, né, construções mostrando extraterrestres e das mais variadas formas, dos mais variados tipos. Uma coisa que é interessante é lembrar que normalmente eles colocam dentro de todos os modelos apresentados, parece que a espécie humana é que é a espécie mais harmoniosa em termos de compleição física, de formato físico, né? Os outros parecem sempre meio esquisitos, parecendo meio que quase que monstros, se a gente for dizer assim. Mas quem disse que é assim? Quem disse que o padrão de beleza mais elevado que nós podemos encontrar no universo se encontra aqui dentro da Terra? Então as questões são todas muito relativas. Na questão 58, Allan Kardec vai tentar entender um pouco mais ainda essa questão, buscando o entendimento do surgimento da vida. Porque para nós aqui, né, para o nosso planeta, é fundamental a existência do Sol. E dentro desse contexto, Kardec vai questionar o seguinte: os mundos mais afastados do Sol, só que é do nosso Sol, é essa estrela, o nosso Sol. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela, porque os mundos que estão muito afastados de nós, eles enxergam o nosso Sol como uma estrela, da mesma forma que nós enxergamos os outros sóis que estão presentes no universo, né, como estrelas. Será que esses mundos que estão distantes do Sol, eles são privados de luz e de calor por causa disso? A pergunta seria mais ou menos essa. A resposta dos espíritos chama a gente para o nosso lugar de novo, porque eles colocam assim: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? A única forma de energia, de calor que existe, de luz e de calor, é a que provém do Sol? A resposta dos espíritos é mais ou menos nesse sentido. Eles continuam: demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. O que eles estão querendo dizer? Em momento algum eles afirmaram para a gente
que os seres que habitam esses outros planetas tenham uma conformação física que seja semelhante à nossa. E se é dessa forma, eles também não precisam ter as mesmas necessidades que nós temos para manter a sobrevivência do nosso corpo físico. Nesse sentido, pensando que nesses outros planetas possam existir outras fontes de energia e que, além disso, as necessidades desses corpos sejam diferentes das nossas necessidades, vale a pena pensarmos que talvez eles sobrevivam com coisas com as quais a gente não conseguiria sobreviver. Mais uma vez entra aí essa diversidade de tudo aquilo que existe no universo. A essa pergunta, Kardec coloca uma última nota, e a gente já está encerrando essa sessão. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Sempre os corpos serão formados e necessitarão de elementos que estão de acordo com o ambiente onde eles deverão viver, onde eles deverão existir. Se jamais houvermos visto peixes, foi o que dissemos lá atrás, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Eles não têm a luz que nós temos aqui no hemisfério sul, mas nem por isso eles estão na escuridão. Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Kardec sempre colocando, pontuando de forma extremamente inteligente as considerações que são necessárias para o nosso entendimento. Ficamos hoje por aqui. Com a questão 59, na nossa próxima conversa, nós encerramos o capítulo da criação. Beijo grande, fiquem com Deus.